Oi, pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda parte da aula Adubos Fluidos. Eu sou o professor Rafael Otto. Agora, pessoal, essa parte da aula é um pouco mais prática, tá? Vou mostrar alguns exemplos de fábricas de adubos fluidos e formas de aplicação de fertilizantes fluidos, tá? Só lembrando, né, fertilizantes fluidos no Brasil não é muito comum, acho que menos de 5, 4, 5% do total de fertilizante no Brasil consumido são consumidos na forma de adubos fluidos, na forma líquida. 95% são na forma sólida, mas esse percentual tem crescido, esse 4 a 5% tem crescido ano a ano. Tá? Quem sabe um dia a gente chega perto do que é em outros países. Por exemplo, Estados Unidos consome quase 60% do total de fertilizantes consumidos nos Estados Unidos são na forma fluida. Tá? No Brasil nós estamos engatinhando, mas está aumentando a porcentagem de adubo fluido, especialmente aqui no Sudeste, no estado de São Paulo, Minas Gerais, essas regiões, tá? Bem, aqui é um exemplo de uma fábrica de adubo fluido. Muitas usinas aqui no estado de São Paulo, várias, construíram fábricas de adubo fluido no passado, na década de 80, 90, porque elas conseguiam comprar amônia diretamente da Petrobras. Então, os caminhões transportavam amônia aqui de Cubatão, iam para a usina, descarregavam lá e as usinas tinham as fábricas, né, de adubo fluido e faziam adubos fluidos à base de amônia. Então, algumas fábricas, várias usinas ainda têm essas fábricas em funcionamento, como é o caso aí dessa usina, usina Colombo, que tem uma fábrica de adubo fluido. Então, o que que a gente observa? É uma fábrica simples, não é grande. Eu tenho os tanques aqui que armazenam ácido fosfórico, principalmente ácido fosfórico, né? Eu tenho que ter esses caminhões em aço inox aqui que vão fazer o transporte do fertilizante para o campo. Então, esse caminhão, por exemplo, ele faz o fertilizante aqui dentro dessa fábrica, transfere para esse caminhão e esse caminhão leva para o campo. Desse caminhão, diretamente já tem uma mangueira, uma bomba, um motor, né, que vai abastecer os tratores, né, os tratores que vão fazer a adubação da cana no campo, tá bom? É assim que vai funcionar. Então, aqui é um exemplo de uma fábrica de uma usina, tá? Agora, alguns exemplos de fábricas de indústrias. Aqui a Yara, né, foi quem começou isso no Brasil. Ela tem uma fábrica grande no município de Jaú, aqui no interior de São Paulo, com capacidade de produção de 140 mil toneladas por ano. Então, aqui é uma foto da fábrica da Yara, né? Um monte de caminhão aqui esperando para descarregar ou para carregar o produto. E aqui, basicamente, a fábrica, armazém de produtos e a fábrica. Aqui, possivelmente, são os escritórios, tá? Então, é uma fábrica simples, não é nada de outro mundo, são fábricas simples, basicamente reatores, né? Onde você vai solubilizar o fertilizante e muito possivelmente você vai precisar de algum sistema de aquecimento de água, né? De vapor para aquecer a água, porque quando você mistura, por exemplo, ureia na água, ela gela a água. Então tem que ter água quente para não cristalizar esse produto, tá? Mas são fábricas simples, tá? Outra fábrica aqui em Limeira, em São Paulo. Essa fábrica, ela era da Yara, hoje em dia ela está sob responsabilidade de outra empresa, se eu não me engano é a Fertipar, Bandeirantes, mas ela continua em operação, então é um pouco menor, tem capacidade de trabalhar com 50 mil toneladas por ano. E tem uma terceira fábrica grande aqui no estado de São Paulo, que é em Catanduva, que é a antiga Fertibon, que hoje está trabalhando em parceria junto com a Yara. Então, a Yara é a empresa que é bem representativa de fertilizantes fluidos aqui em São Paulo. A Fertipar Bandeirantes começou também, agora recentemente, com essa fábrica em Limeira. E uma terceira empresa chama Terrena, que é em Minas Gerais, que também traz bastante fertilizante fluido, inclusive importado dos Estados Unidos para vender no Brasil. E algumas outras menores, como uma em Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto, que chama Faz Fertilizantes, também adubos fluidos. Então as plantas estão aumentando, né? As fábricas estão aumentando de adubos fluidos no Brasil, tá? Como que funciona, pessoal? Qual que é o modelo atual? Um agricultor que utiliza adubo sólido. Ele vai lá, compra o adubo sólido da fábrica, ele vem normalmente em bags, em big bags ou em sacarias de 50 quilos. Chega na fazenda, eu tenho que ter um munk para descarregar esse bag e armazenar na minha fazenda, né? Então eu armazeno isso aqui no meu galpão. Isso quando o agricultor tem galpão adequado para armazenar, né? Eu tenho que ter estrado aqui, não pode tomar chuva. É, muitas vezes, se ficar muito tempo armazenado nessa forma, ele acaba compactando e pegando umidade, e aí depois, quando eu vou utilizar, eu tenho que. Ele tá uma pedra, né? Ele tá uma pedra gigante, eu tenho que quebrar isso para eu conseguir utilizar, então tem perda de produto. Quando eu vou utilizar isso no campo, eu tenho que vir com o caminhão Munk aqui, colocar em cima de um caminhão novamente, levar para a lavoura isso, chego lá, o Munk vai abastecer o, o trator, né? No caso aqui, as adubadoras aqui, né? E eu vou aplicar. Então, ó, eu sempre preciso de muita mão de obra, né? Mão de obra para trabalhar com esse sistema aqui.
tá? E aí eu vou lá e aplico na minha lavoura, tá? Qual que é o modelo sugerido pelas empresas de adubo fluido? Eu compro adubo fluido diretamente da fábrica, a fábrica me transporta esse adubo fluido em caminhões tanque, como esse, como esse. A empresa, ela chega lá, ela deixa esse caminhão tanque por 1, 2 dias na sua fazenda. Você tem que ter os seus tratores daí que vão utilizar, né, com um trator que tem tanque de adubação. E você vai utilizando esse recipiente da própria esse caminhão, né? E quando você finaliza de usar, a empresa vem e busca esse caminhão de volta, tá? Pessoal, o que que a Yara tem feito? Como hoje no Brasil poucos agricultores têm equipamento para aplicação de adubo fluido, o que que a Yara tem feito? Ela tem emprestado, ela tem consignado, né? Esse esquema de consignação. Ela vai lá e fala assim, ó, você vai comprar quantas toneladas de adubo? Ah, X toneladas de adubo, tá bom. Eu vou te emprestar 1 ou 2 aplicadores, aqui no exemplo a cana, tanque com tanques, né? E você vai usar ele quando você finalizar, você me devolve os equipamentos. Tudo bem? Tudo bem. No segundo ano, se você gostou, se você quer continuar usando adubo fluido, aí é a sua responsabilidade comprar ou adaptar os seus equipamentos para utilizar. Então, no primeiro ano, no caso, a Yara empresta, ela faz uma consignação para o produtor testar e ver se realmente ele vai gostar da utilização de adubo fluido. Mas vocês entenderam, pessoal? Então, é aquela logística rápida, né? Não tem estoque, né? Não tem armazenamento na sua fazenda, diretamente da fábrica para o campo, tá? E aí aqui, ó, por exemplo, tem uma mangueira e está carregando esse caminhão aqui que é da usina. Ou uma mangueira está carregando esse trator aqui. Então não tem pessoas. O mesmo operador ele desce, vai lá e faz isso aqui e faz a adubação, tá bom? Esse é o modelo então mais simples de trabalhar com adubo fluido. Pessoal, em termos de formas de aplicação, eu posso aplicar incorporado, em profundidade, ou eu posso aplicar em superfície, em área total, em faixas, em sistemas de irrigação, em outras palavras, em fertirrigação. Posso aplicar em gotejo, por exemplo, né? Ou posso fazer aplicações foliares, aéreas ou terrestres, que nós já falamos na aula de adubação foliar, tá? Então aqui algumas fotos. Formas de aplicação. Em cana-de-açúcar, então eu posso aplicar incorporado, então aqui é um tanque. Pessoal, é o mesmo equipamento de quem trabalha com adubo sólido. É um cultivador de soqueira, né? Só que ao invés de um tanque de adubo sólido, eu tenho um tanque de adubo fluido. Mas daqui para baixo é tudo igual, ó. A gradinha, os discos, os aplicadores, é tudo igual. Só que esse trator ele tem uma bomba, que essa bomba vai injetar, vai dosando esse produto para cair aqui no solo. No caso aqui está aplicando incorporado, tá? Ele aplica e as gradinhas vão incorporando aqui na entrelinha da cana-de-açúcar. Aqui está aplicando a superfície, ó. Estão vendo os bicos pulverizadores? 1, 2, 3, 4, 5 bicos pulverizadores. Então, cada bico pulverizador está passando em cima de uma linha de soqueira. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Superficial. Aqui aplicando via foliar, tratorizado e via foliar aéreo, com avião. Tá? Aqui é em grãos. Em grãos, pessoal, o que está crescendo muito em grãos? Não é muito comum adubo fluido em soja, em milho. Mas o que está crescendo? A utilização, a gente chama disso aqui de pulverizadores de sulco. Então, o nome comercial disso é Micron, por exemplo. Então você coloca na frente da sua semeadora um tanque de adubo fluido e aqui você pode colocar inoculante, pode colocar fertilizante, micronutriente. E aí ele vai pulverizando no sulco. Então a semeadora abriu o sulco, aqui está o disco abrindo, colocou a semente lá embaixo. E aí, antes de fechar, de tampar isso aqui, tem um bico aqui aplicando. Pode ser um inoculante, pode ser um micronutriente, pode ser um fertilizante. Então a gente chama isso de pulverizador de linha ou pulverizador de sulco. Um nome clássico é Micron. Isso tem crescido bastante, tá? Ou pulverização terrestre também em grãos, tá? Adubação de milho, ó. Aqui é um tanque de adubo fluido. Olha que bonita essa aplicação, aplicando na linha do milho superficialmente. Cada mangueirinha dessa está distribuindo uma dose aqui no milho. Então, olha só quantas linhas ele está levando de uma só vez. E aqui a aplicação foliar em milho também, tá? Ou seja, em grãos também tem como eu adaptar adubo fluido para grãos. Em citros, em laranja, eu tenho um tanque, onde eu encho ele com adubo fluido, e eu vou fazendo normalmente a minha aplicação aqui ó, na saia, né? Embaixo da saia da laranja. Qual que é a saia? É aquela parte onde está localizada a maior parte do sistema radicular da laranja, que é embaixo da copa. Então, ó, está localizando a adubação aqui, ó. Obviamente, você não vai aplicar adubo aqui na entrelinha, né, para o mato, né? Você vai aplicar aqui para a laranja. Então, ó,
aqui está aplicando nessa região aqui, ó, na saia da planta, né? Embaixo na projeção da copa, né? É onde está o sistema radicular da planta. Então é muito comum adubo fluido em laranja. Em café é a mesma coisa, ó. Eu tenho um pulverizador aqui e eu regulo ele para ele aplicar aqui ó, embaixo da saia do café, que a gente chama, né? Embaixo da planta de café. Aqui ele está na estrada só para mostrar o que está caindo aqui, um jato, né? Um leque aqui e aqui. Entenderam, pessoal? Então é assim que a gente aplica adubo fluido em culturas perenes, tá? Eucalipto, outra cultura que usa também adubo fluido, ó. O trator está passando aqui na entrelinha e os aplicadores aqui estão com essas mangueiras. Cada um vai com uma mangueira adubando uma, duas, três, quatro linhas de eucalipto. Então, em vez de adubar com adubo sólido, adubando com adubo líquido, adubo fluido, tá? Ou se não, pode ser um trator que leva somente duas linhas, ó. Aqui tem um pingentinho aqui, um bico, direcionando a aplicação para essa linha e aqui para essa linha. Só que aí só leva duas linhas, mas a vantagem é que eu não preciso de tanta mão de obra, tá? Então, o eucalipto é outra cultura que tem usado adubo fluido. Outro exemplo, pessoal, a fábrica da Ajinomoto, vocês devem conhecer o produto deles, que é aquele glutamato monossódico, né, o Sazon, esses produtos. Eles têm 4 fábricas aqui no estado de São Paulo, e nessas 4 fábricas sobra um resíduo, que é chamado de agifer, que é um resíduo líquido rico em nitrogênio. Então, em Pederneiras, por exemplo, sobra esse agifer, que tem 6% de nitrogênio na forma líquida e 3% de enxofre, e tem uma densidade de 1,16. Em Valparaíso, sobra um outro agifer, que tem 4% de N e 2% de enxofre, e uma densidade de 1,11. Pessoal, quem tem fazenda, propriedade perto dessas cidades, dessas fábricas da Ajinomoto, Laranjal Paulista, Pederneiras, Limeira e Valparaíso, tem que cotar e tem que utilizar esse produto, porque é um resíduo, é um subproduto líquido, rico em nitrogênio e enxofre, e o preço dele aplicado fica mais barato do que você comprar ureia, só para vocês terem ideia. Então, quem está perto dessas indústrias tem que ir lá se interessar, entender se eles estão vendendo, comercializando e utilizar esse produto. Então, muita gente que produz gado, pastagem, citros, cana-de-açúcar utiliza muito esse agifer por uma vantagem de preço. E muitas vezes a Ajinomoto já entrega isso aplicado com esse tipo de caminhão, que ele abaixa essas barras e aplica o produto líquido em área total, tá bom? E as usinas aqui no estado de São Paulo estão partindo muito para a utilização de vinhaça concentrada, então elas estão se equipando, tem caminhões ou tem conjunto de trator com aplicador. Você coloca a vinhaça concentrada aqui dentro, a vinhaça é rica em potássio, aí você adiciona algum adubo fluido à base de nitrogênio, uma ureia ou um uran aqui dentro, e você faz uma adubação na linha, superficial na linha. E aí você já faz a adubação de soqueira da cana-de-açúcar. Então a vinhaça concentrada tem crescido muito em várias usinas aqui em São Paulo. É uma outra modalidade de adubo fluido, tá bom? Pessoal, e aqui 4 fotos de adubação fluida nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia como funciona lá, tá? Lá é muito comum a utilização de adubo fluido em grãos, em plantio de soja, milho, trigo, tá? Canola. Então, ó, aqui um trator potente, né, que está fazendo uma subsolagem aqui, e aqui é um tanque de amônia. Ele já está injetando essa amônia diretamente no solo antes de plantar. Então, eles chamam de fall application, né? Aplicação no fall, que é a estação do ano que eles aplicam isso antes do inverno. Aplicam isso, passam o inverno inteiro com neve lá e depois vem e plantam o milho sem adubar. Tá? Então, é uma modalidade, 1/3 da adubação do milho nos Estados Unidos é nessa forma aí, bem diferente do que a gente faz no Brasil, tá? É mais curiosidade aí para vocês, tá? Obviamente, nós não vamos fazer isso no Brasil, a gente não tem neve aqui, né? Então não tem como fazer isso. Aqui de novo, ó, aqui já está na semeadura, ó, semeando, plantando, e aqui atrás um tanque de amônia sendo puxado de arrasto e vai injetando amônia junto com a semeadura. Aqui de novo, possivelmente um cultivo, né, uma subsolagem aqui do meu solo, aplicando essa amônia injetada. E aqui também. Então são tratores gigantes, puxando uma ou dois tanques de amônia, né? Por quê? Porque lá o clima deles permite que eles utilizem amônia diretamente. Então, qual que é a vantagem? A amônia, por quilo de nitrogênio, vai ser muito mais barato do que ureia, nitrato de amônio e sulfato de amônio. Por quê? Porque a amônia é a matéria-prima para fazer ureia e nitrato de amônio e sulfato de amônio, tá? É a realidade dos americanos lá, tá? Só por curiosidade. Pessoal, conclusões da aula de adubação fluida, tá? Nos Estados Unidos, cerca de 60% dos fertilizantes são utilizados na forma fluida, mais da metade, 60%, como amônia, UAN, que é
urea amônio nitrate, a mistura de ureia com nitrato de amônio, e outras soluções nitrogenadas também. Tá? No Brasil, a adubação fluida representa menos de 5% do total de fertilizante consumido, porém isso tem aumentado. Então, por isso que eu quis dar essa aula para vocês saberem como funciona a questão de adubo fluido, como tem crescido isso aqui no nosso país. Quem sabe, quando você estiver formado, você vai ter que trabalhar com adubação fluida onde você estiver trabalhando, tá? Então, o mercado de adubo fluido está crescendo, especialmente em regiões próximas às unidades produtoras, né? Próximas às fábricas de produção de adubo fluido. A adubação fluida tem crescido muito em cana-de-açúcar, aqui em São Paulo, em café, em São Paulo e Minas Gerais, em citros, aqui em São Paulo, e eucalipto, especialmente aqui no estado de São Paulo. Ou seja, a adubação fluida está crescendo muito aqui no Sudeste, né? No estado de São Paulo e em algumas regiões dos estados de Minas Gerais. Ainda não chegou no Mato Grosso, no Cerrado, naquelas regiões. Embora já foi instalada uma planta de adubo fluido em Mato Grosso do Sul. Então vai começar também a utilizar adubo fluido lá em Mato Grosso do Sul, tá? E o agricultor? Por que ele está tão resistente à adubação fluida? Porque ele está acostumado a trabalhar com adubo sólido. A partir do momento que ele quebrar esse paradigma e começar a trabalhar com adubo fluido, ele vai aceitar, né? E vai ver e vai perceber que as vantagens são muitas, principalmente em termos de melhor regulagem da dosagem do fertilizante, pode adicionar micronutrientes sem problema de segregação, então as vantagens são muitas. Basta ele experimentar essa utilização de adubo fluido para ver se ele vai migrar de um adubo sólido para um adubo fluido, tá bom? Pessoal, era isso. Agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.